A Lei Geral de Proteção de Dados é um grande desafio a partir de 2020. Mais do que uma preocupação, uma adaptação por parte de empresas públicas e privadas. Até que ponto a lei é importante e como as empresas devem se posicionar? Quais as precauções e quais as preocupações geradas pela lei e a postura do profissional do direito? Para falar sobre LGPD, nós recebemos hoje o advogado Dr. Marcos Novaes. Como vai, doutor? Obrigado, Leopoldo, pelo convite. É um prazer estar aqui e contente por poder ajudar os profissionais, os colegas da área de direito. Olha, falar sobre LGPD, essa chamada sociedade da informação, eu, na verdade, fico muito preocupado e acredito que todos os profissionais do direito ficam preocupados com relação a essa nova postura e também essa adaptação, porque mais que o profissional, as empresas privadas principalmente devem se adaptar. Gostaria que você explicasse ao telespectador o que seria a LGPD. LGPD, muitas pessoas, eu não posso deixar de fazer o trocadilho, muitas pessoas, não é LGBT, hein, gente, é LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei criada, baseada na GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados Europeia. Na situação que a gente vive, no mundo que a gente vive conectado, dados são mais valiosos que petróleo hoje em dia. E o que está acontecendo é que esses dados estão sendo usados para o bem, para o mal. Sabemos que esses dados, esse vazamento de dados já vem gerando muitas multas na Europa. Por qual razão? Porque vem decidindo, inclusive, eleições presidenciais em grandes países, como nos Estados Unidos, como o caso da Brexit. Mas a eleição não aconteceu lá ainda. As eleições não aconteceram, mas já estão esquentando sim, ali. Sim. A última eleição também aconteceu? A última eleição aconteceu com vazamento de dados, com análise de perfil de pessoas indecisas, polarizando um pouco os dois lados. Mas, enfim, tudo o que aconteceu lá já vem acontecendo aqui, com empresas, e não tem nada de mal eu ter um produto customizado. Mas na União Europeia foi estudada já desde 2001, quando teve os primeiros tratados, e agora em 2016 entrou em vigor a GDPR, e já de 2016 para cá já foram mais de 56 milhões de euros de multas por vazamento. Aqui no Brasil não é diferente. Aqui no Brasil já tem vários exemplos de vazamento, em várias áreas, vários segmentos, bancos, construtoras, enfim. Em outros países esse vazamento também ocorre? Também ocorre. E aí, mais no Brasil, será? Leopoldo, isso vem acontecendo no mundo inteiro, no mundo conectado que a gente vive. Todo mundo tem o celular na mão e tem um computador de última geração na mão. Eu faço essa pergunta a você, até porque eu conversava hoje com um holandês, inclusive ele trabalha nessa área de LGPD e falava de assuntos totalmente fora da LGPD propriamente dita. E ele, a forma que ele se referia à nossa lei, essa questão da preocupação com os índices e pensando assim, né, até que ponto a lei traz índices. Eu falo isso porque o brasileiro, me parece que o brasileiro tem um pouco de... ele tem uma certa desconfiança naquilo que a lei traz. Eu não sei se você também pensa assim. Toda mudança gera desconforto. Não sei se você vai lembrar disso, mas em 1990 o Código do Consumidor passou pelo que a LGPD está passando agora, como a compliance passou alguns anos atrás. No primeiro momento, o brasileiro fala, isso não vai dar em nada. Mas o Código do Consumidor hoje é uma realidade. Todo cidadão sabe basicamente os seus direitos, as empresas precisaram se adequar. Eu te dou um exemplo, eu lembro, eu era criança em 1990, mas eu ganhei um presente e o presente veio quebrado. Quando a gente foi na loja para reclamar, a loja tinha que mandar para a fábrica e a fábrica não respondeu até hoje. Naquela época não existia direito básico de consumidor e hoje o direito do consumidor é uma realidade. A mesma coisa acontece com os dados. No Brasil, a gente já tem a lei, o Marco Civil da Internet, a gente tem a lei Carolina Dickmann, a gente já tinha alguns catados, algumas legislações que a LGPD vem juntando tudo e visando a proteção de dados pessoais, não só online. Aí é uma coisa bem diferente da lei. Os dados offline também. São dados pessoais. E é óbvio, Leopoldo, que nenhuma lei vai te dar a garantia de que os dados não vão vazar. Mas o que a lei e o que o legislador prevê é que, se vazar, o que devemos fazer, como devemos fazer, para mitigar, para reduzir os riscos e principalmente o prejuízo para as pessoas. Explica um pouquinho essa questão de dados pessoais. Quais seriam os dados pessoais? Dados pessoais são
todos os dados que podem, como eu posso te dizer, que podem, a pessoa pode ser reconhecida, a pessoa pode ser localizada. Nome, nacionalidade, endereço. Sim, e aí o que a grande questão, então, nome, RG, CPF, endereço, telefone celular, tal. A grande questão da lei é que nós como advogados, pelo menos a nossa classe, né, a minha classe como advogado, a gente, para entrar com uma ação judicial, eu tenho que ter os dados, todos os dados do meu cliente. Então, a lei me autoriza. Se você já mencionou uma procuração, automaticamente eu tenho todos os seus dados na procuração. A questão seria como tratar esses dados. Exatamente, que isso não vai vazar. Então, muitas vezes, tem muito empresário com medo, mas por isso que a gente precisa fazer relatórios de impacto, fazer toda a aplicação da lei na sua empresa, tem que fazer uma análise. Em que questão? Quando eu posso ter o dado e quando eu não posso. É a questão do consentimento. Quando eu posso usar o seu dado sem seu consentimento e quando eu devo ter o seu consentimento. Acho que é bom esclarecer só questão do telespectador, muitas vezes ficar pensando naquele escritório pequeno que possui aí uma média aí de, colocar aí, né, 100 ações por mês. Os escritórios aí distribuem até 1000 ações por mês. Sim. E até mais, e com dados, principalmente os escritórios, eu acredito na área do direito bancário, escritórios que trabalham com grandes empresas, grandes corporações, distribuem milhares de ações por dia e todos esses dados são coletados e principalmente esses escritórios de cobrança que trabalham para os profissionais do direito acabam coletando dados ali, muitas vezes o advogado ele possui ali um contrato com determinada instituição e acaba fazendo o trabalho extrajudicial ali. Sim. E tem dados não só do cliente, como até de terceiros. Quer dizer, agora ele precisa se preocupar como ele vai gerir esses dados? Exatamente, ele precisa tratar esses dados. A lei fala tratar, fazer um mapeamento. Para você aplicar o que a lei determina, você precisa primeiro saber o que acontece dentro da sua empresa. Seja eu, profissional do direito no meu escritório, seja a padaria. A padaria tem dados? Tem, dos funcionários. Então, mas como que isso vai ser fiscalizado? Seja as grandes. Como vai ser fiscalizado? A lei determinou a criação da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Assim como o consumidor, que eu falei, eu citei o exemplo do consumidor em 1990, que hoje é uma realidade, a ANPD vai demorar para realmente, isso é uma opinião pessoal, Leopoldo, vai demorar para vir até a tua empresa e te autuar. Eu acredito mais na fiscalização do seu próprio cliente do que da ANPD. Ou seja, as denúncias acabam acontecendo em razão de dados, chamados de dados sensíveis. Isso que eu ia entrar agora. Não é crime, não é errado eu ter o dado de determinada pessoa. Não é. Agora, depende de que dado. A lei fala nos dados sensíveis. O que são dados sensíveis? Que precisa ter uma atenção especial, tá? Não que não tenha que ter com os outros dados. O que são dados sensíveis? Religião, opção sexual, enfim, partido político, biometria, dados médicos. Às vezes a pessoa, um funcionário que tem HIV, por exemplo, ele pode ter o direito de querer que as pessoas não saibam. Ele tem esse direito. E se as pessoas ficarem sabendo porque o empregador ou a contabilidade que gera os dados daquela empresa deixou vazar dados, né? Cartão de crédito. Hoje em dia, a compra online é uma realidade, né? Imposto de renda. Existem empresas que as contabilidades não fazem o imposto de renda das pessoas. Então, a grande questão é a seguinte... Tem pagamento de funcionários na área trabalhista também. Exatamente. Às vezes você trabalha pessoal. no departamento, você não quer que alguém daquele departamento saiba a sua diferença salarial. Exatamente. Que é plenamente cabível então, uma diferença salarial. Existem tipos de dados, né? Eu vou te dar um exemplo aqui do meu dia a dia, né? Já pensando na LGPD, um cliente ligou para uma empresa que eu presto serviço e falou, peraí, eu só coloquei meu imóvel para alugar, aí tem um monte de gente me ligando para alugar. Vocês deixaram vazar meus dados. A empresa que eu presto serviço ficou com medo, falou, nossa, eu trabalho só com dados de pessoas, eu sou uma administradora e uma imobiliária, como que eu vou aplicar essa? Eu falei, calma. Você pode ter esses dados e necessariamente não saiu daqui. A partir de hoje, no mercado imobiliário, você pode pedir a exclusividade de intermediação. Ele assinou a exclusividade? Não. Então, não saiu daqui.
Eu acabei acalmando o meu cliente. Agora, no mercado hoje, até não quero cortar seu raciocínio, claro, mas fiquei pensando no mercado em geral, todos sabem que no Brasil, por exemplo, se compra de uma forma informal, de uma forma... acredito, dados. Plenamente... informações, isso, né? Isso está sendo vendido pela internet de forma totalmente aberta. Isso. Se compra até seguidores hoje, Sim. de redes e tudo mais. Quer dizer, eu na verdade não estou comprando seguidores, estou comprando dados das pessoas, né? Porque na verdade aqueles seguidores, na verdade, muitas vezes não se manifestaram o desejo de seguir o outro, enfim, não sei. Sim, não sou especialista isso aí na área. nada mais é isso aí que chineses ou indianos que ficam lá clicando para você. Paga aqui uma empresa R$100 para ter 1000 seguidores e alguém vai entrar, invadir e vai fazer com que uma pessoa siga determinada pessoa. Mas são dados. A grande questão, Leopoldo, assim, a lei não vai evitar o vazamento de dados. O legislador sabe disso, mas a gente precisa criar uma cultura. É a mudança de cultura. Mas você acha que a lei cria essa mudança de cultura? Quer dizer, com cria. O tempo. Até com porque o tempo. Com o tempo isso é absorvido. Isso é com o tempo. E a gente vive uma mudança disruptiva, assim, muito rápida e disruptiva das questões tecnológicas. Então a gente precisa ter noção. O brasileiro baixa todos os aplicativos sem saber, aceita lá os termos de uso sem saber, sem agora ler. Tem que provar. Porque senão agora só não pode virar moda agora qualquer tipo de informação, quer dizer, alegar que a empresa vazou a minha... Deixa eu voltar lá no meu exemplo. Deixa eu voltar lá no meu exemplo. Um problema que a lei traz ao empresário em geral é justamente o ônus da prova, igual ao consumidor. O ônus da prova é da empresa de provar que não vazou de lá. Neste meu exemplo foi fácil. Por quê? Porque eu fiz uma pesquisa no Viva Real, em empresas, não ficar citando nomes aqui, mas em empresas do mercado imobiliário online, eu fiz uma pesquisa e rapidamente eu achei o mesmo imóvel publicado pelo próprio proprietário, diretamente sem imobiliária. Então eu consegui mostrar, falei, peraí, suas informações que você está alegando que vazou da minha empresa, está na rede. As pessoas multiplicam como se elas estivessem divulgando anúncios de veículos. Exatamente. Então, vai ter que haver uma mudança de cultura, tanto do empresário, porque no Brasil e no mundo existe a impressão de que os dados são da empresa. Mas eu coletei esses dados, eu consegui esses dados de forma ética, não comprando do seguidor necessariamente. Eu consegui fazer uma página de captura ou uma lista de e-mails e através desses e-mails foram replicados e as pessoas se inscreveram no meu site, na minha newsletter e eu tenho esses dados de forma ética, de forma legal. Ótimo. Mas os dados não são da empresa. Você acha que vai ter que treinar a equipe? Sim, esse é um dos desafios. Cultura. A gente primeiro... Tem muito empresário que não sabe o que acontece quando um dado entra até o dado sair da empresa. Ele, na empresa dele, não sabe por onde vai, por onde passa, na verdade, aonde... Na sociedade da informação, quando os dispositivos começaram a ser utilizados para que aqueles dados fossem mobilizados, fossem movimentados de um lugar para o outro, na verdade, essa preocupação já começou a existir no direito digital. Agora, então, com essa questão se leva uma informação de um departamento para outro sem haver uma precaução ou uma cultura, como você disse, de que aquilo possui uma importância sofismável, mais do que qualquer tipo de informação. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo na área que eu atuo. Eu estou focando na aplicação da LGPD no mercado imobiliário, para as empresas que eu presto serviço. Uma imobiliária simples de bairro, ela tem aproximadamente 27 etapas a percorrer para começar a aplicar no dia a dia a LGPD. Desde o mapeamento prévio até a reunião dos 3 pilares, porque a lei ela não altera a mudança do advogado da empresa na parte jurídica apenas. Ela altera, é um tripé que eu falo de atuação, que é a tecnologia da informação, que é o jurídico, e se cria uma área nova, que é a governança de dados. Isso pode ser feito pelo próprio empresário, a lei é omissa. Pode ser feita pelo próprio empresário, como pode ser terceirizado. E cria uma nova profissão, por exemplo, que é o DPO. A lei fala em encarregado de dados, mas encarregado é uma coisa que está em desuso, né? Então a gente pegou o termo lá da lei da Europa, da GDPR, que é DPO, que é o
Nossa, me fugiu a tradução agora literal, mas é o Oficial de Proteção de Dados. Office DPO. Data Protection Officer, exatamente. Data Protection Officer. E a gente pegou esse termo. Se nasceu um DPO, porque esse DPO vai ser a ponte entre a empresa e a agência nacional, e esse DPO vai ser a ponte entre a empresa e o cliente. O cliente ele vai ter o direito de ter os seus dados excluídos de forma fácil e rápida. A lei mostra e obriga o empresário a ter um canal rápido e direto para que os dados da pessoa sejam apagados e isso seja provado. Então, olha quanta mudança. Isso, o pessoal do TI, o pessoal da compliance de dados, da governança de dados vai ter que mudar o site para ter um campo para a pessoa clicar lá para apagar, por exemplo, na hora. Um e-mail é um dado pessoal, mas não é sensível. Não é sensível. Não. Não é tão relevante assim. Não, já existem políticas que tratam dos spams, né? Os próprios provedores, quando detectam que é spam, acaba queimando o teu e-mail que envia para Até o sistema de protocolo, sim, hoje ele já acaba controlando. Acaba controlando, mas é um dado. É um dado. A LGPD vem, junta tudo o que a gente tinha de dados, inclui dados offline. Sabe o post-it com a senha do banco que fica grudado aqui? É um dado. Sabe o post-it com a conta bancária do seu cliente que você precisa depositar o repasse do levantamento judicial, sei lá, nós advogados, né? Eu advogado. Ou, enfim, a imobiliária, por exemplo, que recebeu o aluguel e precisa pagar ou repassar o aluguel para o proprietário. Ele tem os dados bancários. Então, a grande questão é a seguinte, eu usar dados de terceiro não é nenhum crime. Como eu dei o exemplo da procuração, está na lei, no Código de Processo Civil, por exemplo, que eu preciso ter a qualificação completa para entrar com a ação, inclusive e-mail agora, pela lei de 2015, pelo CPC de 2015, precisa ter um e-mail na petição inicial. Nós temos juízes que pedem para emendar a petição inicial quando não tem e-mail. Tem casos, parece que não, né? Então, assim, existem muitos dados que já estão na rede, já são públicos. A grande questão é dados mais sensíveis. A gente teve o caso aqui no Brasil do Banco Inter, que foram 220 mil dados de pessoas vazadas, inclusive o bancário. Teve um caso, ao mesmo tempo que uma das imobiliárias e maiores imobiliárias aqui do Brasil, que é aqui de São Paulo, construtoras, que é aqui de São Paulo, que fez a primeira negociação de um imóvel através de blockchain, tudo online, desde a compra até o registro da escritura final. Olha como está a tecnologia. Sem as partes se encontrarem, Leopoldo. Né? O imóvel era no Rio de Janeiro, a empresa era de São Paulo, a construtora de São Paulo, o comprador era do Rio e os dois cartórios eram do Rio. Sem se encontrar, tudo através de blockchain, com segurança, foi feita uma transação milionária lá no Rio de Janeiro, tudo através de forma online. Ao mesmo tempo, essa mesma construtora, é público, está aí o processo judicial, já foi condenada por vazamento de dados. Um advogado aqui de São Paulo comprou um apartamento com essa construtora e começou a receber ligação de marceneiro. Mas como é que ele provou? Ele conseguiu comprovar, está no processo. O processo é público. Fazer a pesquisa no Google, faz a pesquisa no Google, você vai ter acesso. Ele provou através de todos os e-mails que ele recebeu, os documentos. Sabe como ele provou? Agora eu lembrei. Uma das provas que ele acatou nos autos. Que ele começou a receber, ele financiou quando ele comprou com a empresa, com a construtora. Ele começou a receber ligações e e-mails de outros bancos querendo fazer para que ele portabilizasse o financiamento dele e essas outras empresas tinham os valores certinhos que ele tinha financiado, o valor da prestação, quantidade de anos e provava e mostrava que era mais vantajoso para ele fazer a portabilidade para ele pagar menos com eles. Agora me fala uma coisa, essa LGPD ela colabora em quê em relação às imobiliárias, às construtoras, enfim, ela colabora com quem? Com o usuário, com o cliente ou com as empresas que trabalham com todos, obrigando o empresário a se adequar. Colabora com todos. O empresário que se adequa, ele acaba tendo um plus, ele acaba, enfim, ele consegue demonstrar que ele está adequado a essas leis, até porque Sim, isso vai gerar... Porque você tem um relatório de impacto. Das empresas para demonstrar ao cliente, olha, nós já estamos adaptados à LGPD, é isso? Exatamente. Aí chega o que eu te falei um pouco antes, em relação à ANPD. A ANPD, a gente tem órgãos fiscalizadores no Brasil
que muitas vezes pecam, porque não conseguem agir. Territorialmente, o país é enorme, não consegue fazer a fiscalização corretamente. Então, quem que vai fiscalizar as empresas com o tempo, no meu ver? O próprio cliente. O próprio cliente. Então, a lei, ela protege o dado pessoal, acaba com aquele pensamento do empresário que os dados são dele. Não, os dados são das pessoas. Ele é um portador daquele dado. Faz com que organize a governança desses dados, o tratamento. A lei fala em tratar estes dados. Você precisa saber o que você pode ter, o que você não pode ter e por que você tem. Você tem que provar que você tem. Então, uma imobiliária tem o dado... muitas vezes o dado é público. E assim, eu quero que você me diga... Bom, enfim, essa lei já está em vigor? Não, ela entra em vigor em agosto de 2020. Se ela entra em agosto de 2020, qual é o passo que as empresas devem tomar em relação a essa lei que entra em vigor? Porque, de repente, essa lei entra em vigor, vamos dizer assim, essa lei entrou em vigor hoje. Quer dizer, eu sou uma empresa e eu nem sabia que essa lei entraria em vigor. Aliás, esse é o nosso compromisso aqui de levar informação, tanto ao profissional do direito como ao cidadão, informando e já contribuindo para que as pessoas saibam que essas leis estão em andamento. A lei foi promulgada em 2018 e foi dado 2 anos para a adequação dessa lei. Ah, sim. Um deputado, eu não me recordo agora o nome, fez uma pesquisa pessoal com 200 empresas e a grande maioria dessas empresas estava longe de se adequar. E ele entrou com um projeto de lei para tentar cancelar, promulgar por mais 2 anos isso. Eu acho que não vai para frente, porque senão gera muita insegurança. Agora, a própria lei já foi alterada 2, 3 vezes. Então, entrando em vigor, por isso que existe esse prazo, foi dado esse prazo de 2 anos, o empresário ele tem que começar primeiro pela educação. Ele tem que entender basicamente o que é essa lei, o que ele tem que fazer. Num segundo momento, ele tem que sentar... Na prática, ele tem que sentar com um jurídico e com o TI dele. E aí entra o profissional do direito, o advogado. Exatamente. Entra o advogado. Eu não tenho advogado, não tenho jurídico. Ele vai ter que contratar um advogado para acompanhar o mapeamento, gerar relatórios de impactos, apresentar uma aplicação e depois que apresentar uma aplicação, você vai ter constantemente a análise e a adequação, porque as questões do direito mudam toda hora. O advogado tem que assinar algum documento, a lei preza a assinatura de um profissional do direito ou o advogado ele só vem com suporte jurídico? Suporte jurídico. A responsabilidade não é do profissional do direito. A responsabilidade é do empresário. O empresário vai nomear o DPO, como eu falei. É o DPO quem vai ser a ponte entre clientes e empresa e Agência Nacional de Proteção de Dados. É capaz que surja uma série de cartilhas relacionadas a isso. Com certeza. Provavelmente a OAB também vai tomar uma série de providências. A OAB que desenvolve sempre um excelente trabalho em prol do advogado. Sim, com certeza. Que vai providenciar uma série de cartilhas e orientações aos profissionais. Tanto para o advogado como para a população em geral. Que o advogado conhece a lei, mas eu acho que a instituição vem aí com suporte. Com certeza. Nesse sentido. Agora, e as precauções do empresário em si? Até lá, você acha que existe alguma regra ou algum método específico que ele deve já se atentar e já deve providenciar, ou é melhor aguardar o surgimento da lei, se adequando aos poucos? Na minha opinião, o empresário já tem que ir desde já, não esperar a entrada em vigor, porque já foi dado um vacate, já foi dado um prazo para você se adequar, para que quando entrar em vigor você já esteja adequado. Infelizmente, no Brasil, tudo demora um pouco mais. Eu fiz um artigo, até falei dos 7 desafios. O primeiro desafio que eu falo é a falta de credibilidade de todo brasileiro. Todo brasileiro fala, isso não vai dar em nada. Então você já está providenciando uma cartilha, é isso? Já fez até um... É cartilha ou são Leopoldo, recomendações? Não cheguei um artigo na internet, no meu blog da internet. Você pensou em armazenamento de dados lá? Ainda não. A grande questão é a seguinte, como eu falei que tem o tripé de atuação, o meu escritório, ele tem parceria com uma empresa de tecnologia de dados e tem um escritório com uma empresa que atua como governante de dados, com governança de dados, que ele certifica DPOs. O sócio, o CEO dessa empresa foi para a Holanda, que é uma das principais escolas nessa questão,
se credenciou como DPO lá pela GDPR lá na Holanda, veio para o Brasil, é representante dessa empresa holandesa e vem dando cursos para DPO. A Holanda é pioneira hoje, né, nessa questão. A Europa, sim. Na Holanda, sim. acho que estão concentradas as grandes empresas relacionadas à tecnologia, sim, principalmente da informação. A Europa em geral, né, Leopoldo? Mas a Holanda está à frente, sim. Agora, o velho mundo, eu vou te dar uma... estudando a LGPD, é uma coisa que eu nunca havia pensado. Eu vou te dar um exemplo básico. O Holocausto aconteceu porque o governo alemão tinha os dados de todas as pessoas e sabia quem era judeu e quem não era. A LGPD vem 70 anos depois, 70 e poucos anos depois, onde hoje o mundo os dados online é uma realidade, que não era naquela época, e vem tentar organizar para que o direito individual seja protegido. Agora, as empresas que possuem cadastros de pessoas, e essas empresas possuem pessoas que estão gerindo essas empresas. Sim. E aí você vê até em questões políticas como lidar com isso, porque se essas pessoas que estão gerindo, elas possuem um controle total sobre os dados dessas pessoas cadastradas, e esses dados são geridos por esta pessoa que está ali, enfim, temos eleições aí em breve. Vamos lá. E aí como é que fica isso? Porque fica totalmente desproporcional, porque aquele que está gerindo os dados possui ali uma capacidade, ali um pouco a mais, um plus muito maior. Você tocou nesse assunto, eu já vou de antemão até indicar para quem está nos assistindo que quiser se aprofundar mais nesse assunto. No próprio Netflix tem um documentário do Netflix que se chama Privacidade Hackeada, que conta a história do cidadão, eu não lembro o nome do cidadão americano, que se sentiu lesado pela Cambridge Analytica e entrou com uma ação em território inglês, no Reino Unido, exigindo que a empresa devolvesse os dados dele. Que a empresa declarava que tinha... A Cambridge Analytica declarava que tinha os dados de milhões de americanos. Foi essa empresa que foi contratada pelo Trump nas eleições. As eleições do Trump foi decididas por uma diferença de 70 mil votos apenas. E esse documentário mostra todo o lado obscuro do que está acontecendo. Então eu vou te dar um exemplo. Eu não vejo nenhum mal em ter produtos customizados. Mas eu preciso saber o que as pessoas estão fazendo com os meus dados. Quando eu entro no Netflix e assisto um filme, e o Netflix me apresenta uma série de outros filmes de acordo com o meu mapeamento. O Netflix me mapeou, criou um perfil meu para me indicar produtos customizados. A mesma coisa a Alexa, a mesma coisa o Google, eu não lembro do Apple é a Siri. Do Google eu não lembro agora o nome, mas os robozinhos de inteligência artificial que foram criados para te ajudar, mas ao mesmo tempo eles estão te fiscalizando e induzindo o seu poder de compra, induzindo você a compra, induzindo você a formar uma opinião. Sim. Então, na questão das eleições, exatamente, na questão das eleições, nós somos aqui, como jornalista, como advogado, a gente tem que ser apolitizados, mas as eleições do Brasil, recentemente, aconteceu muito isso. Dois lados polarizados, fake news de tudo que é lado, como aconteceu nos Estados Unidos com Trump e com a Clinton, com a Hillary Clinton. Foi criado um monte de mentira da Hillary Clinton e aí o Facebook mapeou os cidadãos que ainda não estavam, vamos dizer assim, podiam mudar o voto, ou que não estavam com o voto decidido, e isso influenciou as eleições. Você acha que as próximas eleições serão totalmente influenciadas em razão de mapeamento? Vão. Será que não mais, assim, a LGPD ela pode ser focada ao... Sim, com certeza. Com certeza. Já tem a comissão aqui no Brasil do Senado, da comissão do fake news, né? Seja, pelo Senado. Quem vai atuar no direito eleitoral deve estar atento. Atento. Vai estar. Nos Estados Unidos agora, teoricamente, vai ser uma eleição mais limpa do que foi em 2015, 16, né? Se eu não me engano. 16, quando ele entrou. A grande questão é essa. Está se falando em afronta à democracia. Está se falando até nisso, né? Eu tenho a minha opinião pessoal, eu não posso... independente disso, mas realmente, quando eu fui estudar a LGPD, eu vi que
apesar da minha opinião pessoal, houve uma polarização. As mídias sociais, por exemplo, que foram criadas para unir pessoas, estão separando pessoas. Estão criando dois lados para se atacar, para se guerrear nas mídias sociais, e isso influenciou em tudo. Nós temos o exemplo mais recente do Reino Unido. Foi feito um plebiscito lá, uma espécie de plebiscito, para sair ou não da União Europeia. E, para a surpresa de todo mundo, e dos próprios ingleses, a maioria deles, foi votado para sair da União Europeia. Eu tenho, até interessante, vou fazer uma outra indicação, eu não sei pronunciar exatamente o nome da... Eu gostei do filme. Do filme, você vai assistir se você... Aliás, a Netflix hoje eu acho que deve ter perfil de muita gente. Hein? Fantástico, eu fantástico. Acho que isso em prazo de construção deles, aliás, aquela troca de imagens, o produto em si, é muito interessante. Né? Mas a produção deles é fantástica. Agora, atrás de uma produção, uma grande coleta de informações e perfis de pessoas do mundo inteiro. Eu não sei como se pronuncia exatamente, Leopoldo. Carole Cadwallader. Você coloca assim, jornalista britânica, que coloca no Google. Fica aí a dica, então. Fica a dica, que é a influência do Facebook nas eleições da Brexit, lá no Reino Unido, e nas eleições do Trump. Ela fala, joga no Google, tem um canal que chama TED no Google, né? TED. Que tem muitas palestras de 15 minutos. É perfeito para nós que temos pouco tempo, um conteúdo bom. Joga lá, Facebook's Role in Brexit. Aproveitando, deixa uma dica, deixa uma mensagem para o advogado que está em casa, que quer atuar nessa parte de direito digital. Seria um direito digital? Sim. O LGPD já virou, na verdade é uma lei que deve ser observada em todos os campos. Todos os campos. Quer dizer, o descumprimento gera efeitos, resultados aí, uma conduta criminosa, o funcionário vai ser na trabalhista, o funcionário que teve vazados pela empresa vai ser influenciar na área trabalhista. Você acha que o advogado que tem dificuldade com tecnologia, com informática, ele vai sofrer um pouquinho ou não? Sim, sofre um pouquinho. A gente estava conversando aqui nos bastidores, eu como advogado, eu acho que o profissional precisa se especializar numa área, precisa buscar uma especialização. Não atuar, não virar um clínico geral, sair atuando em todas as áreas, porque para você ter excelência, você precisa dominar, respirar, vivenciar aquilo. Existe um livro que fala que para você, como chama o livro que eu li? Tem um capítulo inteiro falando sobre especialista e generalista. Se você for atuar mais que uma área, que sejam poucas, para você consumir 10 mil horas de convivência com determinado assunto, te torna especialista sobre aquilo. Mas, para não estender aqui, se você for atuar, atue em 2, 3 áreas, para que você seja excelente nessas 2, 3 áreas. Se você for um advogado, um clínico geral, assim como um médico, você só vai ser lembrado na hora da urgência. No outro dia a pessoa vai buscar um especialista. Eu uso muito esse exemplo. É claro que no início da carreira é difícil. Lógico, é isso que eu ia falar agora. Mas hoje a gente tem, como a gente está falando da questão de dados e tecnologia, a gente tem uma biblioteca online, que é o YouTube, que é a própria Casa da Ordem dos Advogados, tem lá a biblioteca, que a pessoa pode estudar. Tudo começa pelo estudo. Você precisa ter uma noção básica do assunto para depois enxergar as possibilidades que esse assunto vai te trazer. Confesso que, para mim, foi assim. Quando eu estudei a LGPD, quando eu vi esses documentários, que isso foi muito evidente, eu vi que poderia ser uma área de atuação naquilo que eu trabalho. E eu estou levando informação de valor, conteúdo de valor para as pessoas que eu atuo. Por quê? A LGPD ela vai influenciar em todas as áreas, não vai ter uma área específica. Como eu atuo no mercado imobiliário, eu estou focando no mercado imobiliário para me se tornar um especialista de LGPD no mercado imobiliário. A LGPD em outros países já está totalmente em ação. Grande parte. Estamos atrasados ainda. A GDPR já entrou em vigor há 2 anos atrás. Já entrou em vigor em 2016, já tem multas, né? Lá na Europa, enfim. Ah, Marcos, mas a empresa de bairro vai precisar? Pela lei, sim. Pode ser que ela não sofra as consequências que um Facebook, que uma Amazon, que um Google venha tomar por vazamento de dados, né? Mas ele precisa se adequar. Por quê? Como a gente vinha falando, o profissional do direito vai ter uma gama de atuação, seja para reanalisar contratos, para saber como é hoje o contrato que a empresa tem, como, por exemplo, um software de administração de CRM. O advogado, por exemplo,
Eu tenho inúmeras empresas de administração de escritório. Você confia na empresa e coloca lá dados dos seus clientes. Assim em qualquer área. A imobiliária, o médico... De processo hoje, então, pessoas hoje CRMs. utilizando robôs para administração então, dos processos dos escritórios. O advogado vai ter que mapear e rever todos esses contratos. Minimamente é isso. Das 27 etapas que uma imobiliária precisa para implementar a LGPD, das 27 existem 9 ou 10 que são exclusivamente do jurídico. Exclusivamente do jurídico. Como eu falei, é um tripé. Governança de dados, TI e segurança de informação e jurídico. Você sabe que eu conversava ainda 2 semanas atrás, conversava com uma cliente de uma não diria de uma imobiliária, mas de uma construtora que vendia ali apartamentos, e recomendei para ela, inclusive até porque pensava na LGPD e pensava na nossa entrevista mesmo. Até conversei com você nos bastidores e fiquei pensando e falei para ela, olha, tem que tomar cuidado com relação às informações que passa aos profissionais que ali estão, principalmente dados pessoais, e tomar muito cuidado na questão da compra e venda ali do seu imóvel. Ela olhou para mim e falou, mas você confia em você? Né? Na verdade, eu devolvi a pergunta dizendo o seguinte, na verdade, eu estou buscando confiar um pouco mais na lei. Com certeza. E a LGPD, ela surge para isso, não é? Com certeza. O grande cuidado e a preocupação. O advogado vai ter... Em relação aos outros dados. Com certeza. É um alerta, né? Parece uma lei que tem um cunho um pouco educativo, um pouco não, muito educativo. O cidadão normal vai ter que se adequar, vai ter que saber mudar a cultura. Quando baixar um aplicativo, saber o que você está fornecendo. Você acha que o brasileiro tem que mudar a cultura dele e falar assim, olha, uma precaução ainda maior em tudo que ele faz? Sim. Principalmente com o uso da tecnologia e as redes. Eu estou vendo o tempo, Leopoldo, eu estou vendo um tempo que vai acontecer, assim, estou prevendo num futuro, não sei se próximo, acho que não, mas as próximas gerações vão ver isso, que a pessoa vai vender o dado dela. Que literalmente hoje vale mais do que petróleo. E as pessoas usam os dados de terceiros indistintivamente. Vai chegar um tempo que vai ter essa mudança de cultura, o cidadão normal vai saber os seus direitos, o empresário vai ter que se adequar e adaptar ao que a lei exige, e a cultura, assim como eu falei agora um pouco, como aconteceu no Código Consumidor aqui no Brasil, vai chegar uma hora que todo mundo vai saber minimamente os seus direitos. É a sociedade da informação. A sociedade vai saber e, enfim, para o profissional do direito, uma gama de trabalho. Se você faz contrato, você vai ter que... Né, se você faz contencioso, você vai ter um monte de processo judicial para discutir vazamento ou não, indenização ou não. Se você faz mais administrativo, trabalha na área de contratos, seja ela de qualquer área que for, eu falo muito imobiliário porque é a minha área de atuação, você vai ter que rever contratos. E a questão de tecnologia, todo dia tem mudança. Não tem, assim como tem aplicativos, tem atualização constantes, na aplicação dessa lei a gente prevê atualização constante, assim como compliance há 10 anos atrás. Existe o compliance no geral, existe o compliance de informações e agora a LGPD vem juntar de tudo um pouco. Código de Defesa do Consumidor, lei, Marco Civil da Internet, a questão da lei de compliance, junta tudo, mostra o que pode acontecer e pior, que é uma multa de até 50 milhões de reais, que assusta, mas eu acho difícil, depende muito da consequência do vazamento dos dados, mas até, pior que uma multa de 50 milhões de reais é você ter a imagem da sua empresa denegrida por vazamento de dados e isso poder influenciar no objetivo social da sua empresa, você não poder mais fazer o que você fazia ou você perder a credibilidade no mercado por ter vazamento de dados e condenações judiciais. Então, minha atenção é essa. Educação, busca um profissional de direito e reunião, empresário, jurídico e TI. TI, isso, SI, né, que fala suporte de internet ou tecnologia da informação, a questão os moços do TI que mexem nos computadores, vai ter que sentar todo mundo e vai ter que analisar como é e buscar a aplicação da lei para que isso seja mitigado ao máximo. 100% vai ser impossível, mas a gente tem que saber mitigar e se acontecer, a lei fala isso, você ser o primeiro a falar, opa, vazou dados daqui. Vazou dados daqui, você mesmo vai falar. Marcos, eu quero agradecer a sua presença, dizer que todos
estamos conectados futuramente na LGPD. Com Desejar sucesso na sua atuação especial na LGPD voltada ao mercado imobiliário, é isso? Legal. É isso que eu tenho buscado. Mostrar para o mercado imobiliário as necessidades, as adequações, os furos, enfim, o que a gente pode fazer para evitar essas condenações. O programa vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência, a sua participação. Nós voltamos em breve com mais um programa de interesse, claro, de toda a nossa sociedade, discutindo temas de importância profissional do direito, sempre com profissionais de destaque. Até a próxima semana.